E aí, gente, tudo certo? Hoje eu vou falar sobre o líquido mais comumente utilizado, talvez o mais utilizado para preparar pão, a água. Assim como eu fiz no vídeo da farinha, eu vou falar alguns pontos técnicos sobre a água que depois vão servir para a gente entender o que acontece quando a gente está preparando o pão. O primeiro ponto é quanto à dureza da água. A grosso modo, esse grau de dureza é indicado pela quantidade de íons de cálcio e magnésio. Então, quanto mais sais dissolvidos na água, mais dura ela é. Ela é indicada por partes por milhão e uma água interessante para panificação seria uma dureza média de 100 a 150 partes por milhão. O outro ponto é o pH, que indica a acidez, é representado por uma escala que vai de 0 a 14, sendo 0 o mais ácido e 14 o mais alcalino possível. Água potável com pH próximo a 7 ou até levemente ácida são benéficas para a panificação, contudo, se ela fica mais alcalina, ela diminui a fermentação porque impede a proteína de absorver água, endurecendo o glúten. Falando especificamente dela na produção de pães, a água não exerce só um papel de ligação de ingredientes ou de diluição deles, ela também exerce outros papéis fundamentais, um deles é o controle da temperatura. Se a massa fica muito quente, o fermento para. Se muito fria, a mesma coisa. A água é um excelente instrumento regulador em relação aos outros componentes do pão, permitindo que a gente chegue em temperaturas mais ideais de fermentação, algo em torno de 27 e 32 graus. A qualidade da água afeta bastante a fermentação. Águas mais duras geram massas com maior atividade fermentativa e mais fortes, uma vez que esses minerais são utilizados como nutrientes para o fermento e cumprem um papel bastante interessante na parte de fermentação, em contrapartida com massas utilizando águas mais macias. A gente já sabe que uma farinha com grande quantidade e qualidade de proteína aguenta bastante água. Agora vamos olhar pelo outro lado. O que uma grande quantidade ou uma pouca quantidade de água gera na mesma farinha. Pouca água gera uma massa com glúten com pouca extensibilidade e muita elasticidade. E o contrário é exatamente o contrário. Muita água, muita extensibilidade e pouca elasticidade. A água em outro estado físico é muito interessante na panificação. Ela basicamente tem 3 benefícios: cor, brilho e volume. A cor é ajudada, formada, simplificadamente, quando enzimas na superfície do pão quebram um amido em componentes similares ao açúcar no momento que o pão entra no forno. Então o vapor esfria levemente a superfície do pão, interrompendo essa atividade enzimática, favorecendo o douramento em função da reação de Maillard. O amido na superfície se gelatiniza com o vapor, gerando uma dilatação e se tornando brilhoso, o que cria aquela crosta brilhosa. O volume é ajudado uma vez que o vapor não permite que a superfície externa se aqueça muito rápido. Caso contrário, isso geraria uma crosta dura, o que seguraria a expansão interna do pão. Uma única observação em relação à nossa produção de pães caseiros: dificilmente você vai ter um forno com injeção de vapor. E a utilização de formas com água fervendo em fornos domésticos requer bastante atenção e teste. O vapor sim é importante, mas a temperatura mais ainda. Se esse forno não for bem pré-aquecido, a baixa temperatura mais o vapor pode ser muito prejudicial para o seu pão. Para fechar essa parte do vapor, a dica mais valiosa de todas: ele tem que ser utilizado no começo da cocção, nos primeiros segundos. Esqueceu? Não coloca depois. Um resumo básico das funções da água. É na presença dela que o glúten é formado, serve como dispersante solvente para outros ingredientes,
proporciona um ambiente em que o fermento transforma açúcares em gases, dá a consistência final para a massa e proporciona a gelatinização da superfície do pão, o que traz aquela crosta perfeita. Espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo de hoje. O próximo ingrediente básico que eu vou falar vai ser o sal. Então, por favor, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa aquele like, dá uma olhada no nosso Instagram e até semana que vem com mais um Vai com Pão. É? Agora eu só tenho que fazer o do sal, né? Porque eu falei que ia fazer.